Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o podcast da Protec Code. Eu sou o Anderson, sou o CEO da Protec Code, uma startup de letramento digital e pensamento computacional mais robótica para as escolas do Brasil, tanto particulares como públicas. E nós vamos iniciar uma série de podcasts através da Unisutec e do ICT. Nós estamos alocados aqui na Universidade de Sorocaba, Uniso, e temos o apoio para poder fazer os episódios de podcasts. Então, ficamos muito felizes de vocês estarem conosco. Eu sou o Anderson, o Anderson Gonçalves, sou CEO da Protec. No decorrer dos episódios, a gente vai entender um pouco mais de quem é a Protec, como nasce a Protec, como empresa de robótica para as escolas. E hoje nós temos a felicidade, o grande prazer de estar com uma professora que é coordenadora aqui da Uniso, a professora Valquíria Yoshida, que hoje está como coordenadora do curso de Processos Tecnológicos e Meio Ambiente. E nós vamos ter um papo descontraído, vamos conversar um pouco, entender um pouquinho sobre as atividades da professora no dia a dia, as atividades como coordenadora do curso de Meio Ambiente e Processos Tecnológicos. E vai ser um papo bem agradável e espero que vocês aí também aproveitem esse momento para poder também buscar mais conhecimento, como eu também aqui vou aprender muito com a professora hoje, com a fala dela. Bom, então eu apresento formalmente a professora Valquíria M.H. Yoshida. Professora, o nome da senhora, só o M e o H já dá uma tese de mestrado, Porque é Valquíria... Miwa Hanai Yoshida. Não, mas calma, fala devagar, porque senão eu não escuto nada. É Valquíria Miwa Hanai Yoshida. Muito legal. E aí, perante esse nome, professora, a senhora é de descendência japonesa, é Sim. isso? Bacana. Muito legal, muito legal. Terceira geração. Terceira geração, legal. E a senhora... Bom, eu quero que a senhora se apresente um pouquinho, Acho que é o tempo que a senhora inicia, e depois eu venho fazendo algumas perguntas, a gente vai batendo uma bola aqui para o pessoal conhecer mais a senhora, o trabalho que a senhora faz, até mesmo dentro da Uniso, e o pessoal da cidade como um todo e do país agora, Certo. E do mundo, não é isso? Vamos para o mundo também, porque está precisando. Vamos lá. Vamos lá, então. Obrigada pelo convite, Então, iniciando aí nessa sua série, fico honrada aí de iniciar. Eu, assim, como pessoa, eu primeiro sou filha de lavradores. Meus pais eram de Piedade, Aqui, uma cidade aqui perto, e com 13 anos eu saí do sítio para começar a trabalhar. Naquela época podia ter carteira assinada com 13 anos. A pessoa podia trabalhar com menos idade, Isso é importante, então, Daí, eu vim para Sorocaba e tive aqui o meu primeiro trabalho e estudando concomitantemente todo esse tempo. Eu acho que eu faço isso desde os 13 até hoje, os meus 57. Tá certo. Eu faço isso. Estudo e trabalho. E onde que a senhora começou a estudar na época aqui? Foi em Sorocaba? Ou foi em Piedade? Em Piedade eu fiz até, na época era outra nomenclatura. Então eu fiz de primeira a oitava série, Lá em Piedade. Escola municipal, estadual, particular? O que era na época? Rural. Rural, olha que legal. Municipal, rural. Rural. Então você tinha muito contato, nessa época tinha muito contato com o campo mesmo dentro das aulas? Sim, porque por eles serem produtores eu morava no sítio. Certo, mas dentro da escola também a senhora aprendia horta, aprendia... Não tinha... Não tinha essa ligação. Foco. Mas a escola ficava no na meio zona rural. Sim. Não era da cidade. Do urbano, sim. Então, Piedade hoje é vista como algo... rural, que traz pra gente alimentos e tudo mais. Imagina na época que a senhora estava por lá. Era uma outra época. Sim, imagina. Mas assim, eu me orgulho dessa origem, por isso eu falo dela primeiro. Sim, sim. Daí eu vim para Sorocaba, daí eu fiz um colégio técnico, técnico em química. Onde que era isso? É aqui no centro da cidade, na Organização Sorocabana de Ensino. Tá. Então, na época eu fiz o técnico em química, sempre trabalhando. Meu primeiro trabalho foi como balconista de loja de roupas, essas coisas. Certo. E foi. Mas é roupa feminina, masculina? Não, era tudo? geral. Tudo? De criança, de certo. gente grande. Era geral. Mas aprendi muito. E tive vários serviços, secretária de advogado. Eu não podia pagar o meu cursinho,
Então, eu Trabalhava para estudar. trabalhava meio período e meio período trabalhava para a instituição lá que tem o Tá, cursinho. para ganhar uma bolsa, alguma coisa? E daí eu não pagava a mensalidade. Que Troquei legal. trabalho Por pelo conhecimento. estudo. Isso. Sim. Daí eu prestei o vestibular, na época era bem mais difícil, porque você tinha que ir para as cidades prestar vestibular. Pois tinha pouca comunicação entre as cidades, né, imagino. Isso. E eu tive, assim, a felicidade de ingressar, assim, em ótimas universidades na época, né? Na USP de Ribeirão, e outras mais, mas eu fiz na Unesp de Araraquara Ciências Farmacêuticas, Ciências farmacêuticas, legal. Isso, né? Farmácia bioquímica. Tá. E daí... E o que estudava lá, professora, nas farmácias, nas ciências farmacêuticas? Tinha um modelo diferente do atual, né? Antes nós tínhamos modalidades, né? Sei. Você saía da universidade com uma especialidade, assim, uma modalidade de fármacos e medicamentos, para a indústria, para a farmácia, uma modalidade alimentos, que é para a indústria de alimentos e tudo mais. Mas quando a senhora começou esse trajeto educacional, a senhora quando pequena, a senhora já tinha um foco de se tornar algum tipo de área específica? Não. Depois, mais madura, lá no ensino médio, vamos dizer que chama hoje? Falei, eu gosto de química e gosto de biologia, então vou vamos fazer juntar os dois. bioquímica. Juntou os dois, bateu a farmácia. Muito bem, muito não bem. É uma escolha muito consciente. Num primeiro momento. Não. E depois a senhora foi ganhando prazer, amor em fazer isso? Na verdade, você começa a conhecer a área e começa a se apaixonar pela coisa. Pelos assuntos. Sim. Então, quando já farmacêutica, eu tive vários trabalhos e eu sempre me apaixonei pelas áreas que eu atuava. Então, eu sempre... E a senhora se recorda como que a senhora começou esse trajeto profissional? Qual foi o meu primeiro ambiente de trabalho, digo, mais para a área mesmo de educação? Para que a senhora estudou? Na universidade, então, como estágio? Eu já saí farmacêutica, assim? Daí fui trabalhar em drogarias, depois... Certo. Mas daí responsável? Responsável. Isso. Responsável pela farmácia. Então, e responsável técnico. Na nossa área também tem o RT, né? Então, e depois eu trabalhei... Então, o farmacêutico, ele tem tipo um CRO da vida, um CRM da vida? É um CRF. CRF. Tá. E tem que ter, então... Que é o CPF do farmacêutico. E nessa, eu montei ali 5 empresas com farmácia de manipulação e comecei nessa área assim, de desenvolvimento de produtos e tudo mais, dando consultoria para a indústria cosmética, de medicamentos, e fui estudando. Evoluindo nesse estudo e nesse ambiente. E trabalhando nesse ambiente e tal, né? Depois de 17 anos, eu ingressei para a área acadêmica, quando eu comecei meu mestrado, que eu fiz aqui na Uniso, primeira turma da Uniso, né? De farmácia? Ciências farmacêuticas. Certo. Isso ano de? 2018. Não, 2018 foi ontem. 2008. Mas também foi ontem, vamos dizer assim. É o tempo do início do mestrado. Então, e inclusive eu fui a primeira a defender uma tese farmacêutica. Nesse campus. Que legal. Das ciências farmacêuticas. Legal. E me diz uma coisa, quando a senhora começou a estudar, eu imagino que em algum momento desse trajeto entrou a sala de aula. Como professor ou como monitor, como é que iniciou esse trajeto dentro de sala de aula? Então, a sala de aula nunca foi meu foco. Ela, como dizem, caiu no colo, né? Mas o bichinho hoje em dia já picou a senhora? Já, logo no início. Certo. Eu gosto da pesquisa. Sim. E eu queria ser o quê? Pesquisadora. Desenvolvimento de fármacos, medicamentos. Esse foi o meu foco na pós-graduação. Laboratório. Só que a sala de aula fazia parte desse universo. Sim. Não há como desligar. Hoje em dia nós temos focos diferentes. Você pode ser pesquisadora sem a universidade. Sim. Mas naquele momento o que surgiu foi a oportunidade de eu pesquisar, mas eu também tinha que me vincular à universidade como docente. Como docente eu tenho que ir para a sala de aula. Sei. Então, depois da primeira dor de barriga na primeira aula, lá, né, para 45 alunos, certo. Daí eu me apaixonei, porque assim, se você vai ser docente, você tem um compromisso com formação. Sim.
E aí é muito importante, isso, né? Daí você não pode fazer qualquer trabalho. Sim. Então você tem que se dedicar e se apaixonar para você poder fazer bem isso. Então foi o que aconteceu comigo também. E isso foi em meados de? E foi em 2010. 2010. Daí eu entrei já como docente. E o campus já era essa estrutura que tem hoje, esse design? Não, como é que era? Nós tínhamos... Era totalmente diferente. Tanto é que, assim, tínhamos pouquíssimos laboratórios. O Bloco F não existia, o Apoio 3 não existia. Então, era outra estrutura. Eram menos prédios, existiam menos prédios. E menos laboratórios, e menos estrutura. Até mesmo desses grandes aqui que a gente tem hoje. Bloco A, B, C, D. Não, esse daí já existia. Esse daí já... o projeto inicial já tinha a biblioteca administrativa e os blocos de aula, mas tudo já existia. Certo. Né? Mas o número de salas, tudo isso já tinha? Já que agora aumentou, certo. Né? Vai aumentando. O Pré-Odonto não tinha, não existia, né? Foi um dos nossos últimos cursos. Né? Então, tudo isso assim foi... se aperfeiçoando, se incrementando. E conforme... é gostoso você participar dessa história, você crescer com essa história. Porque eu ingressei aqui como aluna de mestrado de pós-graduação e logo em seguida fui contratada como docente e em 2016 eu entrei como pesquisadora. E esse contratar como docente, você ainda estava mestrando, estava fazendo o curso ou já tinha terminado? Não, já tinha terminado. Já tinha terminado. Isso. Aí você veio como docente, professora e depois como pesquisadora. Isso. E como pesquisadora você vai para os laboratórios daqui, imagina? Sim. A pesquisa ela tem de várias formas, depende do seu motivo de pesquisa. Sim. Você pode ter uma pesquisa que não precisa de laboratório. Que não é mas tão a prática. Nossa área de processos tecnológicos, na área de ciências farmacêuticas, o laboratório faz parte. Sim. Porque assim, nós temos aí desenvolvimento de produto, mas que produto? Né? É nanotecnológico, biotecnológico, é um produto material. E esse desenvolvimento desse produto, professora, seja ele de qualquer ordem, ele é proposto pela universidade, daí vocês começam a pesquisar, ele é proposto pelo aluno, ele é proposto pelo mercado. Quem propõe essa pesquisa? É uma instituição? Então, não tem uma fonte, certo. São várias fontes. Certo. Mas assim, a universidade, ela dá o espaço e nós, pesquisadores... Tem a liberdade nós preenchemos esse espaço. Certo. Com o quê? Com as nossas ideias, com as nossas propostas, né? E ele pode criar algo novo, pesquisa básica ou pesquisa aplicada, ou melhorar algo que já existe. E qual que é a diferença de pesquisa básica para aplicada? A básica, ela vai propor algo assim, totalmente novo. Uma explicação... A básica? A básica ciência básica, ela dá os fundamentos. Como funciona isso? Uma invenção, ou um fundamento, né, científico. Novo. Novo. Gera patente isso? Sim, mas esse daí não é o foco. Tá. O foco da aplicada é patente. Certo. O foco da aplicada é indústria. O foco da aplicada é mercado. Mas a básica é a mais teórica? Sim, sem uma não existe sem a outra. Exatamente. A básica é você dar, por exemplo, as leis da física. Sem a teoria não tem a prática. São todas as ciências partiram das ciências básicas, né? Elas foram criadas na ciência básica, né? Então as leis naturais aí todas foram são os provadas. Parâmetros que a gente utiliza hoje para poder E agora, nos calcarmos. Então agora a ciência aplicada assim, nos nossos termos aí de inovação, tecnologia e tudo mais, geralmente a gente precisa de laboratório porque você vai desenvolver um produto ou vai desenvolver um processo, alguma coisa assim. E hoje... E essa teórica, essa básica, ela precisa, no final das contas, provar que ela é uma realidade? Porque uma coisa é teoria e outra coisa é prática. Claro. Certo. Porque ciência, ela se faz com hipótese e teste de hipótese. Para você testar, você precisa provar que aquilo pode ser daquela forma. Nunca é nada absoluto, porque tudo pode mudar com o tempo. Sim. Porém, você precisa testar... Tem uma curva de desvio lá dentro da tua pesquisa, mas que você está dentro de um eixo. Isso. E tem que ser provado estatisticamente, tem que ser provado de forma científica.
Não é assim... No olhômetro, no achômetro. Não pode. Não pode existir. Não pode. Ainda mais quando você fala de Porque ciência. daí não é ciência, né? Não é ciência. Descaracteriza o estudo. Certo. Então, independente do tipo aí de pesquisa na pós-graduação, todas elas usam uma metodologia científica, independente do seu assunto. Certo. Cada um tem uma área, sua especificidade, né? Sem dúvida. Mas E aí, a senhora veio como pesquisadora, veio trabalhando essa parte da pesquisa aplicada e teórica. E tem alguma história inusitada nesse período de aluno ou de pesquisa que seja interessante, na verdade, assim, todas as histórias são muito engraçadas, né? Certo. Então, ainda como doutoranda, meu doutorado eu fiz na Unesp de Araraquara, que é onde eu me formei, né? Mas precisava morar lá ou a senhora ia e voltava? No último semestre, para você ter ideia, do doutorado, eu viajava sempre uma vez por semana, final de semana, férias, eu ia para lá e tal. Mas, assim, no último semestre do meu doutorado foi bem... Esse daí foi inusitado, porque hoje em dia eu olho para trás, não sei como que eu fiz, né? Sim. Eu tinha 30 horas aulas semanais aqui na Uniso, não faltei em nenhuma, não cheguei atrasada em nenhuma. E terminei meu doutorado em Araraquara com 3 anos e meio, que é um tempo curto de doutorado. Certo. Era para ser quanto era para ser quanto, em média? 5? 4? Em média são 4 anos. 4 anos. 4 a 5, né? Mas assim, eu sempre tive muita... Mas por quê? Porque eu não... eu já tenho outros compromissos, então você tem compromisso com família, com filhos, com... Sim, sem dúvida. Né? Então, com o trabalho, que a Uniso para mim era o meu trabalho, né? E é um trabalho de desenvolvimento, não é um trabalho de água parada, né? É um trabalho de... Então, eu muito em sala de aula naquela época, né? Porque eu ainda era mestre, né, aqui. E, assim, 8 cursos diferentes, 10 disciplinas diferentes nesse semestre. E, graças a Deus, consegui vencer isso bem, né? Em Araraquara cursando e aqui dando aula. Ministrando aula. Isso. Legal. Então, isso daí para mim foi inusitado, porque hoje em dia eu falo, nossa, como é que eu consegui fazer Coube isso? Tanta coisa na mochila. E não faltei com ninguém, não cumpri tudo que precisava ser cumprido. Nunca faltava em nenhuma disciplina que eu tinha que cursar ou que eu tinha que ministrar. Então, isso daí é um comprometimento pessoal. E a senhora lembra nessa trajetória de algum aluno mais particular que teve uma amplitude maior, que teve alguma coisa que saiu do script, assim, vamos dizer assim? Tem várias histórias e várias histórias. Porque a maioria deles também é esse caminho que a senhora fez, é ir, tipo, trabalhar na farmácia, trabalhar numa indústria farmacêutica. Isso. Sempre permeando ali. Então, e eu tenho muitos, assim, das minhas primeiras turmas, ex-alunos na área da farmácia, mas também na área da engenharia química, né? Então, eu tenho muitos alunos aí. Eram turmas, no início, eram turmas muito grandes, né? Então, tem sempre aqueles destaques. Mas eu acho que... E sobrou algum contato disso? Sobra, nós temos encontro de egressos anualmente, né? É bom. Então, tem ainda muitos contatos com ex-alunos. Tem ex-alunos que estão voltando para fazer mestrado hoje em dia, né? Então, é bem bacana. Sim, tem esse ciclo, né? Tem. Porque muitas vezes o aluno termina a graduação e no mesmo momento ele não pode fazer a especialização maior dele porque precisa trabalhar, precisa... O que eu falo para cada um tem existe um momento certo, né? E esse momento vai acontecer, assim... De maneira natural. De maneira natural, no seu tempo. Não tem o ideal, né? Eu acho que tudo é vivência. Então, você tem que vivenciar aquilo que lhe chega até você. Naquele momento. Tá certo. Então, mas assim, tem muitos alunos de destaque, então não quero destacar nenhum. Porque com certeza, a gente imagina a senhora nesses anos de trabalho, né? Tantos alunos maravilhosos que devem ter passado pela mão da senhora ali, e a senhora elencar um ou outro, isso aí vai dar problema no final das contas. Eu acho difícil fazer isso, né? Atualmente, eu tenho os meus alunos, eu tenho de mestrado, doutorado, iniciação científica, esses são, assim, a maior os parte setores dos ali, meus alunos. Certo. Né? E a senhora hoje ainda vai muito para o laboratório para fazer mão na massa, ou é mais ali no computador, nas pesquisas, na escrita? Atualmente, eu estou mais
como que é, pesquisadora de escritório, né? Certo, no de computador ali. carpete. Certo. Mas, assim, eu ainda tenho um foco, uma ligação muito grande com o laboratório. Então, vira e mexe em algum projeto, eu acabo voltando Indo ao laboratório. Isso, e eu gosto. Eu imagino que deve ser muito interessante, né? É um parque de diversão do pesquisador, com né? certeza. Eu imagino que para mim seria a minha Disney. É a minha Disney. Você porque, vai, se diverte. Porque é maravilhoso, é agradável, né? E assim, como fazer, discussão técnica, tudo isso é desafiador. Os processos. E tira você da zona de conforto. E eu acho que, para mim, isso é estimulante. Eu estar numa área que eu não sei, eu preciso descobrir, desenvolver. Acho que essa é a melhor parte aí é o parque de diversão. Da descoberta, né? Eu vejo também que, por exemplo, eu não sei se a senhora trabalha com isso, mas vamos estudar uma colônia de bactérias, o desenvolvimento dela, o ciclo de vida dela, ou até mesmo uma bactéria que não seja tão bonita para o ser humano, vamos dizer assim, o ciclo de um antibiótico para ela, ou qualquer coisa que então, aqui a gente tem várias áreas, né? Eu, particularmente, sou da área de desenvolvimento de produto, ou farmacêutico ou cosmético, né? Então, assim, você tem que desenvolver, você tem que avaliar aquilo, certo? Para propor que aquilo lá é viável ou não. No mercado ou não. Essa daí, na verdade, é uma fase inicial aí de pesquisa. Mas envolve tanto a área de biológicas, como de química, como de física. Sim. Então, é multidisciplinar. Multidisciplinar, sim. E a questão dos cosméticos, professora, hoje na linha de pesquisa que a senhora tem, que a senhora leva, há uma preocupação da gente trazer um pouquinho mais de cosméticos mais naturais para a pele humana? Ou esse negócio aí a gente vai conviver com os plásticos da vida? Eu sempre falo assim, você trabalha com psicossocial, porque você trabalha com sonhos, com vontades. Eu vou usar tal produto, vou... Ficar mais bonita, mais bonito, vou rejuvenescer. Isso, né? Que é importante também, né? Para você saúde, você se aceitar bem, exato, né? Ou você se colocar bem, querer ser aceita pela sociedade. Isso, então, trabalho com a psique humana. E até, por exemplo, uma noiva, eu quero me maquiar muito bem. Mas existe o quê? Esse lado do glamour, mas existe também o lado do que é verdade e o que não é verdade, né? Então, a área de cosméticos, como ela trabalha aí com essa área que é da psicossocial, ele explora isso e muitas vezes é muito modismo. Para pouco resultado. Isso, você tem pouco tempo para desenvolver algo que seja realmente novo. Eficaz. Porque a pesquisa, ela demanda tempo. Anos, décadas. Muito, para ter um resultado. Agora, o cosmético, olha, para você ter uma ideia, em 2010, naquela época eu tinha lançamento mundial de novo ativo cosmético, 2 por semana. Quando passou... Embutido uma pesquisa nisso. Isso. Quando passou essa época aí, 2010, começou a ter 1 por dia aparecendo de novo. Quanto novo é isso? Você não consegue fazer uma pesquisa... E o quão eficaz na propaganda da coisa de realmente por isso, assim, existem desenvolvimentos verdadeiros de ativos cosméticos aí que são provados cientificamente que eles têm uma efetividade. E existem os desenvolvimentos que não são, assim, tão sólidos. Então, o marketing... Faz a coisa, né? É bem... Sim. Eu não estou fazendo uma crítica. Não. Mas eu estou só fazendo uma leitura de como que é esse mercado. Entendo. Então, com a área de farmácia, nós respeitamos esse tempo de pesquisa. Agora, com a área de cosméticos, você já tem que ser um pouquinho mais ágil para... Mais agressivo, vamos dizer assim. Para responder o que é a ânsia do mercado. Mesmo porque eu imagino aqui de fora, estou falando como leigo, e vendo o cenário que a senhora acabou de falar de leitura, eu imagino que as grandes empresas, elas precisam lançar 1 por dia de novidade para a garotada ir lá correr comprar. Como que você faz isso? Dá para fazer coisa nova de verdade? Fica difícil, né? Então, tem coisas assim que
tem a coerência, né? Sim. Então, a leitura é só do que existe. Porque a gente sempre imagina que está saindo um shampoo novo, está saindo um condicionador novo, um sabonete novo, e é sempre mais, vamos dizer assim, a caixa que está mudando ali do que realmente os aditivos, né? Os produtos que fazem tem muita coisa para... Essa área de cosmética, ela é bem polêmica. E é bonita, é legal. Mas o ser humano, todo mundo gosta de cosméticos. E de coisa nova, né? Então, e novidades. Então, tudo isso aí é bem difícil quando você junta com pesquisa séria. Então, e é uma indústria que tem muito dinheiro. Sim. Muito. Na verdade, ela participa sempre, contribui com o superávit da balança comercial, né? Porque ela tem um crescimento mínimo de 5% anual, a indústria cosmética. Eu nem sei quanto gira anualmente. Então, o market share, ela tem ela peso. É agressivo. Ela tem peso. Né? Igual a indústria alimentícia, né? A senhora também trabalha como farmacêutica nesse terreno com produtos alimentícios? Não com produtos alimentícios. Não. A gente trabalha em todas as áreas. Sim. Mas, por exemplo, eu tive aluna que pesquisou quais são os minerais aí que compõem uma banana, e quando você faz o tratamento ela vira banana passa, o que se conserva, o que não se conserva. O que deixou para trás e o que ela virou. Não, né? E tem quantidade mínima, máxima, ou você pode consumir isso assim. Então, tem aluno que pesquisou isso também. Então, faz parte de alimentos? Faz. Mas o foco era física junto com alimentos. Então, meus alunos sempre têm coisas muito diferentes. Por quê? Eu vou explicar. Eu trabalho, atualmente eu estou como coordenadora do programa de pós-graduação em processos tecnológicos e ambientais aqui da Unixo. Né? Então, processos tecnológicos ou processos ambientais não precisa ser ambos, né? Mas eles existem também. Isso. Né? E é um programa interdisciplinar, isso quer dizer que nós temos um quadro docente com 60% de formações diferentes. Tem físico, tem químico, né? Tem físico nuclear, tem biólogo, estatístico, tem engenheiro, farmacêutico. Porque hoje, né, professora? Microbiologista. Se a gente for pensar em meio ambiente e não pensar na tecnologia como uma amálgama mesmo ali do processo ambiental, fica difícil, né? Da gente entender, porque eu vejo... Mas eu não amarro isso ao meio ambiente. Porque ele pode ser diferente, pode ser dissidente. Então, processo tecnológico ou processos ambientais. Então, nisso você tem... Nós temos projetos de gestão, nós temos, né, na indústria, né, a gente tem projetos na cadeia produtiva, na supply chain, a gente tem projetos... de internet das coisas também tem. Sim. A gente tem projetos aplicados com postagem, por exemplo. Sim. Tem projeto de microbiologia. Sim, que é super bonito, super lindo. E atualmente, assim, é uma parte muito forte, que a gente tem bem forte isso, né, lá dentro, né? Essa parte de biotecnologia, né? Então, vários pesquisadores trabalham nessa área, tem pesquisa nessa área. E, assim, além de ser um programa interdisciplinar, que reúne aí equipes de várias formações, né, para solucionar esses problemas, é profissional. Nós fomos um dos primeiros programas de doutorado profissional do Brasil. Certo. Então, assim, é um orgulho falar isso. Claro. Tá? E esse programa agora, o doutorado está com 5 anos e o mestrado está com 10 anos. Então, nós temos aí um ano comemorativo mesmo. Por termos essa característica profissional, nós estamos com a cara do núcleo de inovação em tecnologia. O que quer dizer isso? Oferecendo soluções para o mercado, vendo o que é necessário ser resolvido para dar a solução. Assumindo alunos que trabalham, que estão inseridos no mercado de trabalho, diferente dos programas acadêmicos, né? Que eles são, assim... mais voltados para a pesquisa intrínseca da coisa e não... Só que os dois com o mesmo grau de formação. São programas de estricto senso, só que um é acadêmico e o outro é profissional. E nós estamos dos 4 programas de pós aqui da universidade, nós somos o único que é profissional. Certo. Então,
ele já nasce com essa... Por isso que, assim, eu tenho alunos de todas as formações que você possa imaginar. E também tenho